E aí pessoal, tudo bom? Na nossa última aula a gente conversou um pouco sobre os nutrientes na nossa alimentação. Então só para a gente recapitular um pouquinho, a gente conversou sobre os carboidratos, que são os alimentos energéticos e que devem ser consumidos em maior quantidade. Esses tipos de esses tipos de nutrientes são encontrados basicamente no arroz, no macarrão, no pão e nos tubérculos, tá? O próximo tipo de nutriente que a gente viu são os lipídios. Os lipídios também são alimentos energéticos, mas eles devem ser consumidos em baixa quantidade, porque eles têm a capacidade de acumular muita gordura no nosso corpo. Os lipídios são encontrados basicamente nos óleos, na manteiga, no abacate e em vários outros alimentos aí que a gente chama de oleosos. Depois a gente viu as proteínas, que são os alimentos construtores, os nutrientes construtores. As proteínas, a gente tem as proteínas animais, as proteínas vegetais e as proteínas sintéticas. Então, as proteínas animais a gente tem basicamente na carne e no ovo. A proteína vegetal, um exemplo, é a soja. E a proteína sintética, eu já falei para vocês, são aqueles suplementos alimentares. As proteínas, elas são bem no meio, na metade da nossa pirâmide alimentar. Então, elas devem ser consumidas em uma quantidade aí razoável. E, por fim, a gente tem as vitaminas e os sais minerais, que são encontrados nas frutas, nos vegetais e nas sementes. Só que, pessoal, para o nosso corpo conseguir usar esses nutrientes, porque eles precisam fazer então para construir, para dar energia, para fazer digestão, para fazer bem para o olho, para fazer parte do osso, esses alimentos, esses nutrientes, eles precisam estar pequenos, eles precisam conseguir entrar nas nossas células. O que são células? Células são como se fossem mini fábricas que a gente tem dentro do nosso corpo, tá? Essas células, então, elas precisam conseguir absorver, ou seja, o nutriente precisa conseguir entrar nessa célula. E para o nutriente conseguir entrar nessa célula, a gente tem o processo da digestão. Então vamos entrar um pouquinho aí nas fases da digestão. Bom, a nossa digestão possui basicamente 5 etapas e a gente vai estudar cada uma delas. O primeiro passo da digestão é o passo mais saboroso, é o passo mais gostoso, né? Que é justamente quando a gente põe o alimento na nossa boca. Quando a gente põe o alimento na nossa boca, a gente tritura, a gente quebra esse alimento com os dentes. Então, os dentes têm a principal função de triturar, quebrar esse alimento. Mas não são só os dentes que fazem papel da digestão na nossa boca. A saliva também tem a capacidade de digerir, de dissolver o nosso alimento. Um exemplo claro disso é quando você põe a bala na boca. Se você colocar uma bala na boca e não mastigar, não morder a bala, aos poucos ela vai sumindo. Por que ela some? Porque a saliva vai dissolvendo a bala. Então, na nossa boca a gente tem principalmente os dentes e a saliva, mas a língua também tem uma função importantíssima. A língua ajuda a gente a colocar o alimento junto no céu da boca, então ela também serve para amassar alguns tipos de alimento. Além disso, a língua também serve para sentir o gosto, mas não é só a língua que faz a gente sentir o gosto. Se você já comeu de nariz tampado, você percebeu que a gente quase não sente gosto da comida. Isso porque, por mais estranho que pareça, o nosso paladar, ou seja, o gosto que a gente sente, não vem só da boca, vem também do nariz. Mais ou menos 80 a 90% do gosto que a gente sente vem do nariz. Então, a nossa boca é responsável por 10 a 20% do gosto que a gente sente. E ao contrário do que eu aprendi, e provavelmente os pais de vocês aprenderam quando estavam na escola, a nossa língua, toda a língua consegue sentir todos os sabores. Algumas regiões bem específicas conseguem sentir um pouco mais sabor do que outras. Então, uma região consegue sentir um pouquinho mais, por exemplo, do doce, outra um pouquinho mais do amargo. Mas toda a nossa língua consegue sentir todos os sabores, beleza? Depois da gente triturar o alimento e dissolver um pouco o alimento com a saliva e amassar um pouco com a língua, a gente tem uma coisa chamada bolo alimentar. Esse bolo alimentar é mais ou menos uma massa de comida triturada, mastigada e úmida, molhada. O segundo passo da nossa digestão acontece na faringe e no esôfago. Na faringe e no esôfago, que são como se fosse um caninho que leva da nossa boca até embaixo, acontecem os movimentos peristálticos. São movimentos como se fosse de apertão, quando você aperta para o bolo alimentar conseguir descer até o próximo passo que a gente vai estudar. Então, dentro desses dois órgãos acontece o movimento peristáltico, que é o movimento que faz a comida descer.
Esse movimento peristáltico ele é muito interessante, pessoal, porque ele faz a comida sair da boca e chegar até embaixo. Mas se você virar de ponta cabeça, mesmo assim o alimento não vai sair pela boca de volta. Ele consegue ainda assim fazer o caminho certo. Então esse movimento peristáltico ele é tão forte, mas tão forte, que ele consegue vencer a gravidade, caso por algum motivo estranho você coma de ponta cabeça. Então, por exemplo, se você for o Homem-Aranha, você mesmo assim vai conseguir, comendo de ponta cabeça, fazer com que o movimento peristáltico consiga levar a comida para o lugar certo. Depois do movimento peristáltico, o nosso bolo alimentar chega no estômago, que é a terceira parte da nossa digestão. Dentro do nosso estômago, a gente tem um ácido muito forte, chamado ácido clorídrico. Esse ácido, ele dissolve mais ainda esse bolo alimentar e principalmente ele consegue dissolver as proteínas, tá? Esse ácido clorídrico é responsável por aquele gosto meio azedo quando a gente acaba vomitando, né? É aquele gosto azedo que a gente sente, é por causa desse ácido. Então, ele é muito forte, pessoal. Se você pegar um vidro de ácido clorídrico e derrubar na mão, vai queimar a sua mão. Então, o nosso estômago ele tem uma proteção dentro dele, que é para esse ácido acabar não corroendo dentro do nosso estômago, tá? Então, ele deve corroer só o alimento, não ele mesmo, né? Depois de sair do estômago, o nosso bolo alimentar chega no intestino delgado. Intestino delgado, pessoal, significa fino, intestino fino. Dentro desse intestino, a gente tem um outro líquido que chama bile. Essa bile, ela é formada pelo fígado, tá? Ela tem um aspecto meio amarelado. Às vezes acontece de você passar muito mal, e você vomita um negócio meio amarelo. Esse negócio meio amarelo é a bile, tá? E a bile, ela digere mais ainda o bolo alimentar. O intestino delgado, pessoal, ele tem mais ou menos 6 metros de comprimento. Então ele é muito grande. Obviamente varia de pessoa para pessoa, né? Mas no adulto ele chega a ter 6 metros. E por que ele é tão grande assim? Porque, pessoal, é no intestino delgado que acontece a absorção, ou seja, acontece a entrada dos nutrientes nas células. Lembrando que as células são as mini fábricas. E essas células, pessoal, elas têm mais ou menos 1 micrômetro. Nossa, o que é 1 micrômetro? 1 micrômetro é 0,0000001 metro. Então são vários zeros. A nossa célula é muito pequena. E o alimento precisa estar menor que essa célula para conseguir entrar nela. No intestino delgado é onde acontece a absorção dos principais nutrientes: o carboidrato, o lipídio, a proteína e os açúcares. Todos eles são absorvidos dentro do intestino delgado. Então, ele tem esses 6 metros porque é muita coisa que o intestino delgado precisa absorver, beleza? O que sobrou então, pessoal, passa para o próximo estágio, que acontece no intestino grosso. O intestino grosso tem mais ou menos 1,5 metro de comprimento. Ele é mais estreito, né, mais curto que o intestino delgado. Mas mesmo assim, 1,5 metro é bastante coisa, né? No intestino grosso é absorvida a água, os sais minerais e as vitaminas. Então, no último passo só que são absorvidos, né, a água, os sais minerais e as vitaminas. Por fim, pessoal, tudo que passou pelo nosso sistema digestório e não foi absorvido se transforma em urina ou fezes. Na urina está água com sais minerais. Nas fezes, a gente tem qualquer substância mais sólida, né, ou até um pouco líquida, que não foi absorvida pelo nosso corpo, mas foi feito um bolo alimentar aí mais rígido, tá? Então, por exemplo, se você tem algum animal de estimação e ele já comeu algum plástico, alguma parte de madeira, ou às vezes até algum pedaço de metal, essa substância, ela não é digerida pelo corpo nem do animal nem do nosso. Então ela sai direto nas fezes. Então às vezes você observa as fezes de algum animal com uma sacolinha plástica ou com um pedacinho de plástico. Por que isso? Porque passou direto pelo sistema digestório. O nosso corpo não precisa absorver plástico, né? E uma coisa interessante também, quando a gente está com diarreia, nosso corpo não está funcionando direito, as nossas fezes saem aguadas. Por que elas saem aguadas? Se vocês lembrarem, o último passo da digestão acontece no intestino grosso, que é justamente a absorção de água. Caso o nosso intestino grosso não esteja funcionando direito, ele não vai conseguir absorver, jogar para dentro das células essa água. Então essa água acaba indo junto com as fezes. Por isso que as nossas fezes saem aguadas quando a gente está com algum problema intestinal aí. Então, pessoal, esse foi o resumo do sistema digestório. A gente já havia falado sobre o sistema digestório lá na escola, mas eu resolvi dar essa revisão, mais uma revisão, né, para que a gente
esteja bem sólido ainda o nosso conhecimento, para que vocês lembrem de tudo que a gente já viu. Então a próxima aula será uma aula nova. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de conteúdo e amanhã vocês terão um vídeo de exercícios, tá? Então no vídeo de amanhã, terça-feira, eu vou resolver os exercícios que eu enviei para vocês na semana passada e mais alguns outros exercícios sobre digestão. Pessoal, lembrem-se, em todas as nossas aulas vocês terão um vídeo de conteúdo, um vídeo de resolução de exercícios e uma lista de exercícios que deve ser feita até o prazo estipulado. Eu sempre aviso qual é esse prazo, que está na parte ali do positivo on, no campo avaliação, tá? Então essa lista de exercícios está no campo avaliação e ela deve ser feita até o prazo que eu der. Caso você tenha alguma dúvida no exercício que você não conseguiu fazer, está muito difícil, pessoal, mandem mensagem para mim no privado, tá? Mandem mensagem, vocês têm o responsável por você tem o meu contato no WhatsApp. Não fique com vergonha, não fique sem saber o que fazer. Mande mensagem para mim, beleza? Então, não esquece aí de se inscrever no canal, deixar aquele like para eu saber se vocês estão gostando da aula ou não. Obrigado, então, bons estudos e aproveitem as aulas aí, pessoal.